Querido Deus, eterno Pai, nós agradecemos a Ti mais uma vez, porque estamos aqui para aprendermos acerca da Tua vontade, o que a Tua palavra nos ensina. E esse assunto de hoje, para nós te pedimos que o Senhor nos oriente em todos os passos, com relação, Senhor, à morte física do homem, quando realmente a pessoa morre, e que nós, em nome de Jesus, Pai, entendamos o que a Tua palavra diz e nos ensina também, Pai, a vivermos uma vida que corresponda à vontade que o Senhor tem para as nossas vidas, no nome de Jesus. Nós oramos. Amém. Ok? Então, essa lição de hoje fala sobre o término da pessoa humana, isso é, quando a vida realmente acaba, segundo a Bíblia, né? Então, os dicionários, eles definem a morte como a cessação definitiva da vida. O fim da existência humana, porém, não cabe uma definição tão simples assim. No campo da ética, nós somos constrangidos a lidar com questões urgentes, intrigantes e também perturbadoras. Será que a pessoa, ela encerra-se tão logo os seus sinais vitais não sejam percebidos? Então, a questão é complexa, amados, porque os dilemas éticos daí, vão decorrer e obrigar a constatar a falência encefálica de um enfermo antes mesmo da cardíaca. Então, isso nem sempre é fácil, pois é possível que num corpo que mecanicamente vive, já não exista mais a pessoa que o possuía. Então, nós vamos ver sobre a santidade da vida versus a qualidade da vida. O término da pessoa humana, o direito do enfermo terminal, a Bíblia e a eutanásia e o nosso compromisso com a vida, ok? Quais são os objetivos dessa lição? Então, são esses, que vai relatar a vida de algumas pessoas, as decisões delas que foram tomadas com relação à vida, e algumas que escolheram ser mortas, outros que escolheram resignar-se e viver aquilo que Deus queria para elas. Então, vamos ver, o primeiro texto, ele fala sobre a santidade da vida versus qualidade de vida. Então, por exemplo, ele conta aqui um fato que aconteceu com ele mesmo, o autor, o pastor que escreveu esse livro, ele diz, Claudemir de Andrade, ele disse que ele teve um transplante de fígado, e ele sobreviveu a isso em 2009. Ele disse, andar, tomar banho, alimentar-se sem a ajuda de outra pessoa, só valoriza essas pequeninas coisas quem já esteve preso ao leito de uma UTI. E por experiência própria, eu posso dizer que isso não é nada agradável. Então, ele está contando aqui da experiência que ele teve. E por uma experiência própria, posso dizer que isso não é nada agradável, e ao transplantar o fígado, permaneci 11 dias na unidade de tratamento intensivo no Hospital Geral de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, e ali, entre monitores, aparelhos e laudos, eu não tinha condições sequer de levar um copo de água à boca. Dependia das enfermeiras para que a sede me fosse mitigada. Isso é uma situação, No 12º dia da internação, eu fui transferido para a enfermaria, e ali a espera não foi longa. A alta veio 4 dias depois, e já em casa voltei
as coisas simples e belas da vida. Caminhar, sentar-me à mesa, ir ao banheiro sozinho. É interessante como essas coisas são tão automáticas na nossa vida, né? Mas que a gente nem faz menção disso, né? Mas quando houve aqui também uma pequena situação que eu passei, quando nós fomos ajudar ali o povo lá em Iwate, em Fukushima, quando deu aquele terremoto, a gente foi lá um mês depois, a gente foi com a equipe para ajudar a limpar as casas, levamos psicólogo para conversar com as velhinhas, os velhos que estavam com depressão, estavam bem machucados, né, na alma, porque tinha acontecido essa tragédia, eles perderam familiares, as casas tudo rachada, dentro da sala e dos quartos, tudo cheio de pó, cheio de coisas. Então a gente foi ajudá-los, limpar os quintais, limpar a casa, conversar com eles. E depois saímos de lá e fomos para outro local, e chegou a noite, e os irmãos sabem, a gente foi procurar um combine, estava todos fechados, a gente queria usar um toirê, não tinha toirê, e como que fazer? Então uma simples situação de a falta de um banheiro deixou a gente preocupado e meio desnorteado. Simples falta de um toirê. Estava dentro de uma cidade, vai fazer necessidade em qualquer lugar? Então, aí veio aquela situação de termos que ter sacos plásticos para fazer uso e tal, e as adaptações que têm que ser feitas. Uma simples necessidade de um banheiro traz um transtorno. Imagina as outras coisas, né? Imagina as outras situações, quando você tem falta disso, né? Hoje você está passando na rua, você tem vários lugares que você pode usar, um shopping, uma loja, um combine. Você vê ali, tem comida para você comprar, tem banheiro para você usar, é a comodidade. Tirando isso de você começa a dar valor, porque às vezes é tão automático que a gente fala, né? Depois que começa a faltar essas coisas, é que você vê, meu Deus, como nós estamos habituados ao conforto, né? Porque nós acostumamos com isso, né? Hoje é tão simples falar em toilette, né? Toire, que chama no Japão, né? Mas quando isso falta em algum lugar, até isso traz transtorno, né? Traz transtorno. Agora imagina você não ter lugar para tomar banho, para trocar de roupa, você começa, se for um tempo de calor, você começa a transpirar, o corpo começa a cheirar mal, você fica desesperado, não sabe o que fazer, aí falta água, e aí? Então tudo isso são transtornos. Agora, quem está no hospital, que a gente vai muito no hospital, para visitar e às vezes para ser atendido, a gente vê pessoas que estão morando ali, por causa de alguma enfermidade, não podem sair de lá, ficam meses e até anos no hospital. E eles ficam limitados, né? Limitadíssimos. Eles dependem de muita coisa. Os que ainda conseguem andar, conseguem ir sozinhos e tal, eles vão, mas tem uns que estão na cama mesmo, são transportados de maca o tempo todo. Tudo que tem que fazer, trocar eles, limpar, lavar, trocar roupa, alimentar, tudo isso, a pessoa fica impotente, dependente totalmente desses cuidados. Então, só da gente ter algo normal para viver, já devia agradecer a Deus. Uma pessoa estava reclamando do sapato, aí ele viu uma pessoa sem perna, ele falou assim: obrigado a Deus por esse sapato ruim que eu tenho pé para usar, né? Para calçar. Porque a gente às vezes esquece de valorizar o que Deus nos dá agora. Então, nesse caso aqui, o pastor aqui ficou 16 dias hospitalizado. Agora, como ele falou, tem pessoas que ficam meses ou anos. E aí nesse caso, vai dizer, em tais condições, como chamar a vida de vida? Que vida é essa, né? Vale a pena viver?
aí é que nós vamos ver qualidade de vida. Talvez esse ator aqui, né, Clint Eastwood, ele jamais aceitasse uma vida nessas condições. Foi o que ele concluiu assistindo aquele filme que ele dirigiu e protagonizou em 2004, A Menina de Ouro. Então, o ator americano, ele vive o treinador Frank Dunn, que depois de muita relutância, aceita ensinar os segredos do boxe a uma jovem, né? Maggie Fitzgerald, interpretada por Hilary Swank. Depois de muito exercício e disciplina, Maggie revela-se uma lutadora excepcional. Em sua carreira, porém, não faria um longo percurso. Num combate decisivo, depois de algumas vitórias espetaculares, ela acidenta-se gravemente e já no hospital, depois de longas e dolorosas terapias, sabendo que tetraplégica estaria aprisionada numa cama, Maggie e Frank, que pede ao Frank que a ajude a morrer, o técnico dela. Embora relutante no princípio, ele decide atender o rogo da amiga e, aproveitando de uma falha na segurança do hospital, ele lhe aplicou uma dose letal de adrenalina. E para Maggie, a qualidade da sua existência estava acima da santidade da vida com que Deus lhe agraciara. Então, os que não seguem os ensinos de Cristo, a vida sem qualidade não é vida. É uma existência pobre e sem sentido. E por isso, em casos extremos, propõe-se a eutanásia como a solução suprema e última de uma vida que, embora despida de qualidade, ainda veste-se da santidade do seu autor e conservador, que é Deus. Bom, a história de Maggie, ela não é mera ficção, é realidade experimentada por aqueles que se veem privados de suas funções psicomotoras. Há pessoas, porém, que não se deixam paralisar ante os desafios que as aguardam num leito hospitalar ou numa cadeira de rodas. Para elas a vida é santa mesmo sem qualidades que nos asseguram o viver plenamente autônomo. Então, Joni Eareckson, né? Joni Eareckson, ele Tada, né? Então vamos falar Joni Tada, fica melhor, deixa esse Eareckson para depois. É um belo exemplo de fé e superação. O seu testemunho vem atraindo milhares de pessoas a Cristo. Ela nasceu em 1949 e já era uma adolescente, Joni, né, cheia de vigor. Fazia longas caminhadas, jogava tênis, adorava andar de cavalo. Mas em 30 de julho de 1967, ela resolveu desafiar os próprios limites. E, ignorando o perigo que se escondia na histórica baía dos Chesapeake, ela mergulhou em suas águas e o local, porém, não tinha profundidade suficiente para garantir um mergulho seguro. Como resultado da sua imprudência, fraturou a coluna cervical entre a quarta e a quinta vértebra. E o que aconteceu? Na reabilitação, Joni foi tomada por uma profunda depressão. Chegou a pensar em suicidar-se. E nesses momentos questionava a bondade divina. Por que um Deus tão bom permite que coisas tão ruins aconteçam? A partir de um encontro mais íntimo com Cristo, todavia ela começou a superar aquilo que parecia insuperável. Foi exatamente aí
que ela iniciou sua carreira de artista plástica com um pincel entre os dentes. Passou a pintar centenas de telas, expressando seu encontro com Deus. Ela mesma surpreendeu-se com a própria superação. Nunca imaginei que pudesse pintar segurando o pincel com a boca. E pensar que as pessoas sempre compram minhas obras, ela disse. Isso é incrível. A sua experiência é relatada no livro. Aqui em inglês e em português é uma história inesquecível, né? De uma jovem mulher que ela lutou contra a quadriplexia, que ela ficou tetraplégica, né? E também depressão. A obra, lançada em 1976, tornou-se rapidamente um querido best-seller. Ao todo, ela escreveu mais de 40 livros e gravou muitos discos. Hoje é uma das mais requisitadas oradoras cristãs dos Estados Unidos. Recentemente descobriu que tinha câncer de mama e, apesar do diagnóstico nada favorável, afirmou-se confiante no amor divino. Ela disse: asseguro que sou um vaso genuíno para receber o que Deus me tem reservado, mesmo que isso me venha de sua mão esquerda. E aí vem a santidade, escolher, né? Entre a santidade ou a qualidade de vida. Santidade da vida ou qualidade de vida. Tem duas histórias também emblemáticas. A primeira, ela sublima a qualidade de vida em detrimento à sua santidade. Suponho que a nossa travessia por esse mundo limita-se aos prazeres e bens que deles podemos usufruir. A senhora Maggie Fitzgerald, ela optou pela eutanásia. Ela não conseguiu enxergar nenhum horizonte além do leito na qual se achava aprisionada. A qualidade de vida dela tinha despencado tanto. E ela não tinha mais motivo para viver, por causa da qualidade de vida. A história de Johnny Tada, ela supera a ficção, e depois do seu encontro com Jesus, veio a descobrir que, mesmo despojada de certas qualidades, a vida humana jamais perderá a santidade que vem do Criador. E assim passou a experimentar as insondáveis riquezas de uma vida que parecia pobre e miserável. Desde o seu acidente, quase meio século se passou. A santidade da sua vida emprestou qualidade e muitas vidas desqualificadas pelo pecado. Quer dizer, o testemunho dessa mulher que não desistiu da vida, mesmo tetraplégica, ela ajudou milhares de pessoas, que não dizer milhões, que ao ler os seus livros, ver o seu testemunho, resolveram reagir de forma positiva, não querendo desistir da vida, né? Maggie, ela pediu a morte porque não podia mais lutar. Johnny, entretanto, resolveu lutar. Quando se viu privada da sua autonomia, embora privada da qualidade de vida que antes desfrutava, podia ser uma menina de ouro, pois a sua vida continuava santa aos olhos de Deus. Então, o 5.1, E 2, C 3, E 4, 5, B. O término da pessoa humana. Bom, nós já vimos
que a vida humana ela é sagrada aos olhos de Deus, desde a concepção até a morte natural. Acontece que hoje nem sempre a morte de uma pessoa ocorre naturalmente. Nas modernas unidades de tratamento intensivo, é possível manter os sinais vitais de um corpo por dias, semanas e meses. Em tais condições, a pergunta é inevitável: quando exatamente devem se desligar os aparelhos? Bom, como as perguntas nunca vêm desacompanhadas, o problema ele adquire contornos metafísicos e teológicos, né? Antes de nos aprofundarmos no assunto, vamos ver o que é morte. O que é a morte? Além daquele significado simplista dos dicionários. Existe aqui a morte cardíaca. O que é morte cardíaca? A morte cardíaca é a mais simples de ser constatada. Basta o médico auscultar, quer dizer, ouvir o coração, né? E saber se no corpo a vida ainda pulsa. Um exemplo desse tipo de óbito é encontrado na história de Nabal, no tempo de Davi, né? Um homem opulento e maligno que por volta do ano 1000 a.C. vivia numa das regiões mais ricas de Israel. E pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas e se amorteceu nele o coração e ficou como pedra. Então, Davi pediu comida a Nabal, né? E Nabal negou para ele e seus homens. E Davi precisava, porque ele tinha que passar para continuar. Aí Davi falou que ele iria matar todos na casa de Nabal. Mas a mulher de Nabal, Abigail, foi muito esperta e ela, percebendo o que ia acontecer, ela pegou muitos alimentos, coisas que ela pôde colocar nos jumentos e levou até Davi e disse: "Ah, meu senhor, me perdoa, meu marido, ele não tem sido sábio e eu estou aqui, eu trouxe alimento para os seus, por favor, não nos mate a todos", tal. E ele falou assim para a mulher, né: "Olha, que você você me abençoou, me ajudou, porque eu ia fazer um mal indo lá e tirando a vida de todos, e você estaria incluído, tanto esse pessoal, e você vindo fazer isso, você evitou que eu cometesse um pecado". E aí então ele nem precisou agir, porque Nabal, quando estava numa festa muito grande na casa dele, uma festa de rei, a Bíblia diz, e ele se embriagou muito. Então, quando Abigail chegou, não conseguiu falar com ele, que estava muito embriagado. Mas no outro dia, quando ele acordou e saiu o efeito do vinho, aí ela contou para ele que ela esteve lá, que Davi iria matar, mas ela foi lá e evitou. Ele parece que teve algum ataque ali, deu um mal nele, que ele ficou petrificado, ele não conseguia mais se mover. E alguns dias depois ele veio a falecer. Então, Davi ficou feliz de não ter precisado ele tirar a vida daquelas pessoas. Então, na verdade, o falecimento não demorou, porque parece que o coração dele por dentro parece que endureceu, ficou duro e não bombeava mais. E ficava difícil, né? Porque alguns dias depois ele veio a morrer. Bom, se o fim de uma pessoa então fosse determinado apenas pela morte cardíaca, esse capítulo nem seria necessário. Mas nós deixaríamos todas as questões éticas por conta do estetoscópio, né? O problema, todavia, é muito mais angustiante e doloroso, porque existe a morte cerebral. O que é a morte cerebral? Bom, o Genival Veloso de França, especialista em medicina legal, explica porque hoje é tão angustiante atestar um óbito. O que ele diz? É difícil precisar o exato
exato momento da morte, porque ela não é um fato instantâneo, e sim uma sequência de fenômenos gradativamente processados nos vários órgãos e sistemas de manutenção da vida. Hoje, com os novos meios semiológicos e instrumentais disponíveis, pode-se determiná-la mais precocemente. E ele confirma, esse professor, que assim, passados os instantes de dúvidas e expectativas, cobra-se maior reflexão sobre um novo conceito de morte. Quando as cirurgias de transplantes tornam-se uma realidade técnica e quando as condições atuais permitem prolongar por muito tempo uma vida através de meios artificiais. Por outro lado, não é justo que se tenham dois conceitos de morte, um de caráter utilitarista e pragmático para satisfazer os interesses da transplantação, o outro de caráter protocolar para proveito de ordem estatística e sanitária. Então é necessário, pois, que se tenha para qualquer interesse um só conceito de morte, de tal forma que as coisas sejam colocadas em seus justos limites, em benefício da sociedade e no respeito incondicional da dignidade humana. Quanto à morte cerebral, o doutor aconselha, recomendamos a escolha da expressão morte encefálica e não morte cerebral, porque, entre outros motivos, assim determinam a lei 9.349/97, que trata dos transplantes de órgãos e tecidos, e a resolução tal 1480, que se reporta os parâmetros clínicos e subsidiários para a comprovação da morte. Então ele explica o porquê da escolha. Daquela forma, só existe a morte quando existe lesão irreversível de todo o encéfalo. Então, na verdade, isso, além de ser tecnicamente mais fácil e seguro de se afirmar, não nos levaria a intervir contra um comatoso que mantém comatoso é a pessoa que está em coma, ok? Ela que mantém suas funções vitais sem a assistência de um respirador ou de outras medidas de reanimação circulatória. Já há fatos de pessoas, mas que ficaram anos em coma e depois elas voltaram à vida e vivem a vida normal. Okay? Bom, o médico que se importa com a santidade da vida busca constatar o óbito de maneira segura e indubitável. Ele não se limita à verificação da morte cortical, que quer ter certeza de que o encéfalo cessou de executar as suas funções. Então vamos ver aqui, antes da morte encefálica, esse quadro que ele dá aqui mostra o que é encéfalo e córtex, né? Que isso está esse córtex é uma membrana muito fina que envolve o cérebro, mas ela é muito importante para a vida, por comunicação nossa com o exterior. Se esse não tiver bem, a gente não consegue se comunicar. Veja bem, com uma espessura que varia de 2 a 6 milímetros. Né? O córtex é uma camada que recobre o cérebro, constituindo-se na região mais nobre e sofisticada da massa encefálica. Suas funções, elas são imprescindíveis à nossa vida relacional. Sem eles, não teríamos condições de nos sentirmos e de nos situarmos como pessoas autônomas e conscientes de nosso lugar no universo. Veja bem, amados, que coisa tremenda é essa construção do corpo humano. Né? Rico em neurônios,
é responsável pela memória, atenção, consciência e linguagem. Por seu intermédio, percebemos o mundo exterior. Sem essa casquinha fina e tênue, seríamos incapazes de pensar, raciocinar ou imaginar. Se me fosse dada alguma... Bom, aqui ele já faz uma opinião própria dele, né? Aqui embaixo, sem o córtex, seria para nós impossível relacionarmos com o mundo exterior. E perguntamos diante disso, a inatividade do córtex justifica a decretação do óbito? Não, por uma razão bastante simples. Essa razão qual é? A sua incapacitação, que pode ser temporária, entendeu? Temporária. Não significa necessariamente o comprometimento total do cérebro, pois o encéfalo ainda pode estar vivo. E ora, se o paciente, mesmo em coma profundo, consegue respirar sem a ajuda de aparelhos, que ele continue a lutar pela vida, pois a qualquer momento poderá despertar. Não são poucas pessoas que, após um coma de vários anos, vêm à tona e retornam à vida normal. Se defendêssemos a morte cortical como razão suficiente para se apressar o óbito de alguém em coma profundo, estaríamos justificando implicitamente o aborto de um anencéfalo, quer dizer, uma criança que está no ventre e não tem cérebro. Aos olhos de Deus, porém, a vida deste é tão preciosa como a minha e a sua. Então, vamos considerar essa constituição encefálica, o encéfalo. O que é isso? Ela representa uma estrutura singularmente complexa. O encéfalo é constituído pelo cerebelo, mesencéfalo, bulbo raquidiano e tronco encefálico. Vocês vão virar médico daqui a pouco. Os seus 86 bilhões de neurônios. Tudo na sua cabecinha aí. Interligam-se por mais de 10 mil sinapses, que comunicando-se entre si através de fibras protoplasmáticas, minha língua enrola daqui a pouco vai doer, responsabilizam-se por nossas ações e reações. A sua função primordial é o quê? Processar-nos a dados sensoriais. Como resultado desse processamento, ele gera estímulos, comportamentos que nos tornam possível a sobrevivência. E além de ativar os músculos, libera a secreção de substâncias químicas como os hormônios. Por isso, o óbito encefálico é imprescindível à captação de órgãos. Mas como poderão os médicos confirmar com tal segurança a morte encefálica? Infelizmente, pelo que se pode inferir das pesquisas, nesse procedimento inexistem certificações absolutas. Por isso, é necessário que se preencha um protocolo evidenciando a falência do encéfalo e, mesmo assim, a atestação da morte não deixa de gerar estresse e angústia. O que é a morte encefálica? Descrita pela primeira vez em 1959 pelos neurologistas franceses Molaret e Goulon, ela é caracterizada pela falência irreversível dos hemisférios do tronco cerebrais. Eles chegaram a essa conclusão após realizarem um estudo em 23 pacientes em coma, que apresentavam as seguintes características: inconsciência, perda de reflexos do tronco cerebral, incapacidade respiratória. Nesses pacientes, constataram-se ainda a ausência
de ondas cerebrais. O resultado da pesquisa de Mollaret e Gowling foram reavaliados pela Universidade de Harvard em 1968 e pela Medical Royal College em 1976. Tanto a instituição americana quanto a inglesa acharam por bem conceituar a morte encefálica como a perda completa e irreversível das funções do tronco cerebral. Bom, a Academia Americana de Neurologia, por seu turno, decidiu em 95 revisar os critérios da morte encefálica, fazendo a seguinte recomendação: a declaração de morte cerebral requer não apenas uma série de testes neurológicos cuidadosos, mas também o esclarecimento das causas do coma, a certeza de sua irreversibilidade, a resolução de qualquer dúvida em relação aos sinais imunológicos clínicos, o reconhecimento de possíveis fatores conflitantes e a interpretação dos achados de neuroimagem e a realização dos exames laboratoriais necessários. Veja, mas que é muito critério para se definir o que é morte. Embora muitas vezes a gente vê que as pessoas, parou de respirar, morreu, acabou. Mas tem muitas coisas aí que ainda estão fora do nosso alcance, mas que a medicina já tem acesso. Tendo em vista as implicações de morte encefálica, é necessário que se observe o protocolo descrito no quadro acima. Em primeiro lugar, são recomendadas 2 avaliações, observando-se um intervalo de 6 horas entre ambas. A fim de aumentar a margem de segurança, cada avaliação é precedida por um exame clínico que seguirá 7 critérios. Olha só. Primeiro, coma aperceptivo, que é constatar se o paciente tem percepção do mundo exterior. Segundo, reflexo fotomotor. O que é isso? Verificar a reação das pupilas. 3. Reflexo córneo-palpebral. Presenciar a reação das pálpebras. 4. Reflexo oculocefálico. Ver se os olhos do paciente acompanham o movimento da sua cabeça. E 5. Prova calórica. Certificar-se se a água fria injetada no ouvido do paciente, ela sai morna. 6. Reflexo de tosse. Confirmar se o paciente responde ao estímulo da mucosa bucal. E 7. Apneia. Evidenciar-se no desligamento da ventilação mecânica por 10 minutos, o paciente emite alguma reação. Finalmente, realize-se mais um encefalograma com o objetivo de se afastar todas as dúvidas concernentes à morte do encéfalo. O médico que teme a Deus sabe de quanto é sagrada a vida do paciente em coma irreversível, como a do enfermo incurável, cuja única esperança é o transplante de um órgão. Por isso é provado que todas as vezes que se entra e sai da UTI, e se hoje posso escrever essas linhas, aqui o pastor Claudio Rodrigues está falando, é porque um médico, em 24 de maio de 2009, teve a vida do pastor como sagrada, e ele, entretanto, não teve por profana a vida da pessoa cuja falência cerebral teve de atestar ao preencher o protocolo da sua morte encefálica. E a morte segundo a Bíblia? Bom, Deus criou o homem imortal, tá? Ele não ia morrer. Então, na verdade, se não tivesse Adão pecado, nós não estaríamos experimentando a morte física, né? Eles ainda estariam conosco. Como diz, estaríamos assim, pagando milhares e milhares de velhinhas, né? Mas, com a condição
de que Adão acabou ouvindo Eva, então a serpente tentou Eva, Eva então passou para Adão, Adão ouviu o que Eva falou e acabou pecando. Deus então pergunta a Adão, Adão, por que você pecou? Deus não perguntou para Eva, perguntou para Adão, porque ele era o responsável, ele tinha que pecar ali, ele tinha que parar a situação. Aí, assim, foi a mulher que o Senhor me deu, ela que me fez pecar, ela que me fez comer. Aí ela perguntou, mulher, por que você fez isso? Assim, foi a serpente que me enganou, eu comi e dei para o meu marido. Aí Deus vem com a maldição para os três, né? E colocou isso, e hoje pode ver, a maioria dos problemas, dos conflitos que existem, é porque cada um tem um lugar que Deus colocou, e quando a mulher sai do seu lugar, o homem sai do seu lugar, os conflitos existem, é por isso que tantos divórcios, tanta rebelião, tantos casamentos destruídos hoje, é exatamente porque ninguém quer assumir a posição que Deus colocou. A Bíblia é bem clara, tanto no Velho Testamento como no Novo, tanto com relação à sujeição da mulher ao marido, como também do marido amar a esposa, cuidar dela, guardar, proteger, assim como Cristo protegeu a igreja. A Bíblia não fala para a mulher amar o marido, mas fala para o marido amar a mulher. Então, se a mulher se sente segura, amada, respeitada, ela não vai ser insubordinada e rebelde com o marido. Então, uma coisa puxa a outra. Com Deus não existe esse negócio, ela diminuiu a mulher, não. A mulher ela é colocada num lugar de destaque. Primeiro que Deus honrou as mulheres ao escolher uma delas para ser mãe do seu filho ao nascer na terra. Então isso já é um grande privilégio. Por isso que a Bíblia fala, Maria é bem-aventurada, é bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, né? Então, na verdade, essa oração aí que os católicos fazem, que depois eles acrescentam a Santa Maria, Mãe de Deus, né? Essa já eles acrescentaram, mas até ali foi o anjo que falou, mas bendita entre as mulheres, Maria, bendito é o fruto do vosso ventre, é abençoado, né? Então, nessa condição, nós estamos sujeitos à morte e aos percalços que isso traz na vida, né? Com essas, principalmente hoje, né? Quando começou esses movimentos feministas pelo mundo, e o tal do empoderamento da mulher, que hoje é requisitado, e na verdade elas mesmas estão sofrendo mais do que os homens, porque agora os homens que dizem que são mulheres, eles vão para os esportes como mulher, só que o porte físico do homem não se compara ao da mulher, e principalmente nessas lutas de socos e pontapés, né, as mulheres levam mais prejuízo. E tem muitas esportistas hoje sofrendo traumas difíceis de recuperar, porque estão lutando com um homem que diz que é mulher. E elas, procurando ser igual aos homens, acabam se tornando nem mulher nem homem, né? Fica uma coisa estranha, esquisita mesmo. E coitado, quem sofre as consequências disso são elas mesmas. Os próprios homens também, que saem da condição natural que Deus criou, sofrem as consequências do seu próprio corpo. Então veja que tudo isso é consequência do pecado. O pecado trouxe tudo isso, e agora está se agravando cada vez mais pelo fato que estamos chegando no fim dos tempos. E a Bíblia e Jesus advertiu que isso iria aumentar, a iniquidade iria aumentar, assim como a ciência também se multiplicaria. E por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. É o que nós estamos vendo hoje. Bom, essa sentença então cumpriu-se, né? O homem, induzido pela mulher, comeu do fruto proibido, e Adão perde a imortalidade física, tornando-se tão mortal quanto os animais que o rodeavam. E as palavras do Senhor foram bastante claras: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, algumas traduções dizem, tornes ao pó.
pois vieste do pó, e ao pó tornarás. Esse versículo aqui é muito falado nos velórios, né? A partir daí o ser humano começa a decair física e psicologicamente. Embora Adão e os seus descendentes imediatos eles hajam desfrutado de uma longevidade, né, singular. Nós vamos ver que Matusalém viveu 969 anos, quase 1000 anos. E Adão viveu 930 anos. Né? Então, quer dizer que depois isso foi descendo, no final, até que o último homem morreu José na idade de 110 anos. E aqui, porque um livro cujo objetivo é falar de vida precisa terminar com a menção morte? Então, de acordo com a Bíblia, a morte é a separação entre a alma e o corpo. O falecimento de Raquel, esposa de Jacó, ilustra muito bem a experiência terminal do ser humano. Ela partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, que era Belém, né, Efrata, deu à luz Raquel a um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso, em meio a dores do parto. Disse a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. E ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Por conseguinte, a pessoa de Raquel, na dimensão terrena, terminou quando a alma separou-se do seu corpo. Tem uma parte na Bíblia que é dita assim: a alma dele ainda está no corpo. E a pessoa não tinha morrido literalmente ainda. A alma ainda está no corpo. Né? Agora, quando eu tive em Israel, que a gente saiu para ir a Belém, no caminho tem ainda o túmulo de Raquel ali, tem um lugar onde os judeus ficariam até orando a Deus, né? E não sei se eles estão orando eu não creio que eles estão orando pela morta, né? Mas eles estão falando com Deus a respeito dessa mãe deles, né? Que é uma das mães deles ali, matriarcas, né? Da geração ali, que Raquel, ela teve esses 2 filhos e morreu, né? Bom, sem a alma, o corpo não é nada. Não tem movimento, não tem expressão. Hoje, porém, essas novas tecnologias, elas são capazes de prolongar os batimentos cardíacos, mesmo num corpo sem a alma. Mas como saber o instante preciso em que a alma deixa o corpo? Ainda não foi criado um protocolo capaz de constatar o momento exato do desenlace entre os componentes materiais e espirituais do ser humano. Todavia, o enfermo terminal não deve ser levianamente descartado e nem o crônico pode ser ignorado nesse inteirinho. O médico é constrangido a tomar decisões num terreno em que a fronteira entre a vida e a morte é imperceptível. Por outro lado, ou por isso, né, nós devemos orar para que os profissionais de saúde não desprezem vida alguma. Oro também para que muitas vidas sejam salvas através do transplante de órgãos, porque isso também é praticar o amor cristão. É interessante que parece que nessa pandemia, muitos juramentos de médicos foram por lixo, porque houve muitas mortes provocadas. Mas Deus vai julgar isso tudo, porque a vida pertence a Deus. Nós temos casos de pessoas relatadas, coisas tristes,
desumanas, coisas terríveis nessa pandemia, simplesmente por causa do pagamento que havia. Cada morto por Covid, o governo tinha que pagar ao hospital R$19 mil. Então ninguém morria mais de outra doença, a não ser Covid. E possivelmente alguns foram morridos. Não quero falar muito sobre isso, não tem problema nenhum. Mas a gente sabe que, infelizmente, quando a pessoa perde condição de ética, de moral e não teme a Deus, qualquer coisa é possível de fazer. Ok? 6, aí está, tem aí, a número 11 é errado, a número 15 errado, e o resto tudo certo, ok? Bom, direito do enfermo terminal, o que é isso? O que é enfermo terminal? Antes de tudo, ele é uma pessoa, não é verdade? E como tal, ele tem direitos também inalienáveis. Se sua vida foi tida por sagrada no momento da concepção, ela não pode ser considerada profana em seu derradeiro instante. Isso é, a vida tem que ser respeitada. Por isso, ele é prezado desde o primeiro diagnóstico. Quantos diagnósticos foram dando até prazo de vida e as pessoas estão vivas até hoje? Então, é muito importante a gente prezar, preservar e ajudar essas pessoas. A gente tem feito esse trabalho com algumas pessoas doentes, conversado e feito visitas para animar e fortalecer e orar junto. E as pessoas que já estavam desenganadas hoje continuam vivas. Ok? Então, na verdade, qualquer pessoa, em qualquer condição, é um ser humano que foi criado por Deus e assim deve ser visto e respeitado. Alguns doentes incuráveis, eles temendo por seus direitos, apressam-se a fazer um testamento vital nos documentos que deve ser redigido enquanto se desfruta do juízo pleno. O suficiente razão dispõe a pessoa como deseja ser tratada em sua terminalidade, isso é quando o final da vida, como ela deve ser tratada. Agora, suas disposições, contudo, não podem contrariar as leis, nem devem obrigar os médicos a adotar condutas antiéticas. Então, a indução à morte, ela é antiética e imoral, mas estão querendo já criar as leis para deixar os médicos fazerem. Tem alguns lugares que já existe essa lei que o médico pode, se o paciente quiser, levar ele à morte, para tirá-lo do sofrimento. Agora, o direito à morte natural. Se o enfermo terminal tem o direito à morte natural, no leito das provações, ele precisa saber que não ansiamos por apressar o fim. Isso é, se a pessoa está no leito, estado terminal, e ele percebe que as pessoas estão torcendo para ele morrer logo, talvez para dividir bens, né? Então isso provoca um sentimento de abandono e tristeza muito grande que pode realmente levá-lo a uma morte antecipada. Mas vamos fazer todo o possível, então, ele fala aqui, para que aquilo que é sagrado seja preservado, isso é, dar à pessoa, se ela tiver que morrer, uma morte digna, uma morte amparada, isso é, ela perceber que a gente está lutando pela vida dela, até o último instante. E aí ficar perto da pessoa, no caso, uma morte, já está desencarnado, vai para casa, aí os familiares em volta dele, né, os pastores ajudando, orando por ele. Isso pode provocar uma satisfação interior e muitas vezes até mesmo a cura e a recuperação do paciente. Quando não, ele morre amparado, ele morre com uma morte digna,
porque não foi desprezado nem apressada a sua morte. Nossos direitos, eles não se limitam à vida, inclui também a morte natural e digna. Somos imagem e semelhança de Deus, e no início da nossa vida e no final dela também. Não podemos roubar ao homem nem o direito à vida e nem o direito à morte natural, pois ambas pertencem exclusivamente ao Criador. Aqui ele fala da comovente despedida de Jacó. Jacó, sabendo que se aproximava os seus últimos dias de vida, convocou os filhos todos e começou a abençoar cada um deles conforme eles eram mais íntimos de Deus. E depois ele detalhou, inclusive, como queria que fosse tratado ele após a morte. Olha, me sepultem com meus pais. E detalhou o local da cova e o modo a não haver erro quanto ao seu endereço final. Assim, ó, lá tem Macpela, é o local lá que foi comprado por Abraão, onde enterrou Sara, depois ele foi enterrado lá, e depois Isaac está lá, também Rebeca está lá também, e eu quero ser sepultado lá também. Então, foi esse o conceito dos patriarcas, né? Eles já definiram como queriam ser tratados após a morte. Agora ele fala aqui sobre o direito da informação real, né? Muitas vezes, o enfermo, muitas vezes a família esconde a condição real dele. Muitas vezes até por achar que estará ajudando. Então, digamos, o médico diz, olha, o seu filho, o seu marido, sua mulher não tem mais chance. E aí, então, as famílias reúnem e falam assim, olha, não vamos falar nada para ele, não vamos falar para ela. Vamos estimular, vamos dizer que vai viver muito, que vai sarar, que vai sair dessa. Só que aí, aqui está falando que muitas vezes familiares, amigos, buscando protegê-lo, encobrem a verdade acerca do seu estado real. Dizem-lhe, por exemplo, que ele viverá ainda 30 anos, mas às vezes não tem sequer um mês de vida. E como agir nessas condições, né? Bom, falar a verdade é uma das maneiras mais belas de expressar o nosso amor. Já ciente das suas reais condições, tomará ele as providências cabíveis a fim de que sua morte não acarrete dificuldade aos entes queridos. Se há um chefe de família, por exemplo, vai instruir a esposa e os filhos quanto aos negócios pendentes. Dessa forma, enfrentará com mais tranquilidade os seus últimos dias, sabendo que o lar não ficará desorientado na sua partida. Isaías mesmo foi levar um recado ao rei Ezequias, né? E ele iria morrer. E a mensagem era, arruma tua casa. Isso é deixar tudo certinho, porque você vai morrer. Então, o próprio Deus está mostrando aqui que é prudente a pessoa saber que ela vai morrer, para ela ter o tempo suficiente, enquanto tem vida, para fazer tudo aquilo que é necessário antes dela partir, para não deixar problemas para a família quando ela partir. Então, Deus disse a Ezequias, arruma tua casa, embora ele orou, né? Falou com Deus e Deus mais 15 anos de vida para ele. Mas a gente percebe que Deus, ele também quer que sejamos prudentes até mesmo na morte. Antes da morte devemos ser prudentes a ponto de ordenar a nossa vida, arrumar a nossa casa acerca de que quando a gente partir, fique a família abençoada, né? Eu mesmo eu e a missionária Niedia já temos a disposição de já passar todos os nossos bens para os nossos filhos, né? As dívidas não, mas os bens não. Então, aquilo que a gente tem de propriedade, já passar, porque não tem um problema depois da morte, fazer o inventário, fazer tudo isso, vai uma despesa muito grande. E aí traz problemas. Então, se a gente já fizer isso em vida, já fica mais fácil. A gente pode morrer de sossegado, né? Que a gente já arrumou a casa. Mas a gente também vai demorar muito ainda, né? Mas de qualquer forma,
A gente já fez o que tem que ser feito. Bom, e o direito à assistência espiritual? Por exemplo, tem pessoas que deixam para a última hora para fazer as coisas, né? Mas e se a pessoa ficar senil, ficar perder o discernimento? Porque tem pessoas que, se são consideradas pela justiça como sem condições de tomar decisões, ela não pode fazer mais nada. Então, tem que ser feito enquanto há reconhecimento de que a pessoa tem a sua própria vontade. Não vai simplesmente assinar porque alguém pegou na mão e fez assinar. Porque ainda tinha raciocínio, tinha lógica no pensamento. E também o direito à assistência espiritual, isso é fato já vencido, né? Nós que somos crentes, evangélicos, porque mesmo as famílias que não são, elas têm esse conceito de solidariedade, não é verdade? Tem alguém enfermo, a gente se solidariza, mesmo que não seja conhecido nem parente, a gente tem essa condição. Na internet, a gente vê nas redes sociais as pessoas falando e outros, vamos orar, Deus vai te abençoar, você vai sair dessa, E quando acontece também a morte, vem também os sentimentos, né? Nossos pêsames e tal, e pode contar conosco. Mas assim, assistido por um capelão, por uma pessoa, um pastor, alguém que pode estar ali presente, acompanhando no leito de dor, ajudando. Então o doente terminal, ele não vai ficar desamparado. A igreja sempre estará disposta a tomar essas posições. Desses últimos 2 anos, nós ficamos impedidos de assistir pessoas nos hospitais, até mesmo em casa, né? Por causa da pandemia. Então, muitos partiram sem ter condição de ter essa assistência. Mas agora nós já sabemos, pelo menos aqui no hospital de Micatabara, as pessoas podem em 15 minutos visitar os pacientes que estão lá. Ok? Eu fiquei sabendo disso. Eu já deixei informado as tradutoras ali que se tiver algum doente que precisa de uma assistência pastoral, é só nos avisar que a gente vai estar indo lá para ajudar. Então isso é importante, que as pessoas que estão nos últimos momentos da vida tenham essa assistência. Aqui mesmo no Micatarraro, já 3 pessoas aqui que nós oramos, 2 horas antes dela partir para a eternidade. Nós fomos lá, chamados, visitamos, oramos com elas, aceitaram Jesus. E um tinha 4 anos que estava no hospital com câncer. 4 anos de tratamento. E agora, quando nós nos chamaram, nos avisaram que fomos visitar, ele bem consciente, até pensei que ele não estava nem doente, de tão consciente e ativo que ele estava. E eu falei com ele sobre Jesus, sobre a vida eterna, sobre salvação, e ele creu em Jesus, aceitou Jesus, e eu saí ainda perguntei, posso voltar a visitar você? Ele disse, sim, pode visitar. Eu falei, então eu vou voltar. Aí saí do hospital, 2 horas depois ela me liga, ele partiu. Então, assim, tem até uma irmã aqui da igreja que ia fazer uma cirurgia, falou assim, pastor, não precisa visitar não, viu? Só pode, eu vou sair do hospital, depois eu visito. Que ela pensou que se eu fosse visitar. Mas isso prova o amor de Deus a nós. E muitas vezes essas pessoas, é a família orando por ela, a igreja orando. E talvez nem a família saiba o que aconteceu, como aconteceu no Brasil também comigo várias vezes, fui nos hospitais. A família talvez nem saiba, mas Deus, Ele ouve as orações. A gente intercede. Muitas vezes a pessoa parte, a gente pensa, partiu sem salvação, partiu. É por isso que eu aconselho vocês, nunca digam que alguém que faleceu foi para o inferno porque não teve a oportunidade, porque não creu em Jesus. Você nunca sabe. Deus tem os seus anjos. Anjos significa mensageiros. Pode ser um pastor, pode ser um visitante, pode ser um enfermeiro que está lá, que Deus usa na última hora. Entendeu? A missionária Niédia foi usada, ela fez um curso de enfermagem
na Johnson & Johnson, e ela visitava, tinha que fazer os estágios nos hospitais. Ela falou que muitas pessoas, no último estágio da vida, ela teve a oportunidade de falar com elas sobre a vida eterna em Jesus. Então a gente não sabe, então não julgue ninguém. Não importa quem é e como morreu, importa que Deus sabe e nós não. Então, bom, 16, 17, 18, 19 e 20 D, né? Agora, vamos ao 4, porque a 5 e 6 é longa, né? A Bíblia e a eutanásia. Nós já falamos sobre isso, né? Na aula anterior. Mas, na verdade, alguns textos bíblicos aqui que são evocados, né? Isso é, são lidos para justificar a eutanásia, mas a verdade é que essas ocorrências passaram a história sagrada como atos reprováveis. Isso é, a Bíblia registrou, mas isso não quer dizer que Deus aprovou. O que podemos concluir então? Antes de tudo, frisamos que a Bíblia não é indiferente aos enfermos terminais. E há um texto, inclusive, que contempla especificamente o que se acha nas ânsias da morte. E a estes o sábio recomenda que se ministrem cuidados apropriados. Nós temos aqui o suicídio de Abimeleque. Como aconteceu isso? Abimeleque viveu nos idos do século 13 a.C. e ilustra muito bem essa natureza ilusória, egoísta e perversa do suicídio. Nós vemos Saul também, o rei Saul também entrando nessa questão, né? Abimeleque era um filho bastardo de Gideão. Ele insurge-se logo após a morte do pai. Já em Ofra, com a ajuda de uns homens levianos e maus, mata traiçoeiramente seus irmãos. O único a escapar foi Jotão, que depois de denunciar o cruel assassino, profere um lindíssimo apólogo. Em seguida, Abimeleque sai a arrebanhar os israelitas a fim de fazer-se rei daquelas terras. Então, não demorou muito e erguia-se como um dos maiores vilões da história hebreia. E apesar dos sucessos iniciais, eles começam a malograr os seus empreendimentos. Pouco a pouco vai perdendo o apoio do povo, que, alertado pela fábula de Jotão, revolta-se e expõe à tirania, e assim vê-se obrigado a travar algumas batalhas desgastantes e renhidas no dia a dia, vão desprotegendo, e ao sitiar a cidade de Tebes, que ficava na região de Manassés, a Bíblia diz: certa mulher lançou uma pedra superior do moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Gravemente ferido, mas ainda orgulhoso e soberbo, ele ordena ao escudeiro: desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga, uma mulher o matou. Então o seu companheiro de guerra não pensou duas vezes e enfiou a espada nele, que ele morreu. Agora, na conclusão da história, nós somos obrigados a perguntar: por que Abimeleque ele requereu a eutanásia? O motivo, ele mesmo declara: para que não se diga, mulher o matou. Ele não procurou fugir da dor, mas escapar da vergonha. Não matarás, ou não matara ele tantos homens? Por que morrer agora na mão de uma mulher? Portanto, a morte seria boa e até suave, não porque o livrara da dor, mas porque o liberaria da ignomínia, da vergonha, né? Parte dos que defendem a eutanásia não temem propriamente os desconfortos e as aflições de uma morte lenta e excruciante. O que mais os assusta é
depender dos que até então deles dependiam. É por isso que outros também, outro fato, advogam a eutanásia por não suportarem a dor e o desconforto. Todavia, não podemos imaginar a eutanásia como a única solução para o enfermo terminal. Ela, de fato, alivia-nos a dor do corpo, mas não da alma. No juízo final, né, o Criador nos arguirá quanto ao uso que fizemos da vida que Ele graciosamente nos confiou. Os que sofrem condenados serão lançados no lago de fogo. Os que forem condenados serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde sofrerão eternamente. Esse é o grande problema. Fugir da dor e do sofrimento agora, mas não esquecer que, se for considerado culpado, ele passará a eternidade lamentando a decisão errada. Lá não poderão recorrer à eutanásia, porque depois de lançados no lago de fogo, não tem mais como morrer, porque já estão mortos, a separação de Deus, né? Mas o sofrimento será eterno. A ingestão de bebidas fortes, o sábio ele recomenda ao moribundo a ingestão de certas substâncias para diminuir a dor, né? Apaziguar a dor e os desconfortos. Ele diz: dai bebida forte aos que perecem. Provérbios 31:6. O vocábulo hebraico shecar, ele descreve um licor intoxicante, cuja finalidade era atenuar as crises de um doente terminal. Hoje nós temos a morfina, que é uma droga que ela é, ou comprimido que ela é dada ao paciente que sofre de dores terminais, né? Essas bebidas eram administradas aos sentenciados à morte também. Isso, porém, nada tinha a ver com eutanásia. A finalidade dessas bebidas era abrandar o sofrimento e não abreviar a vida. Igualmente, não podemos associar a bebida forte mencionada em Provérbios à cicuta oferecida a Sócrates. Esta era veneno e aquela um paliativo. Na crucificação de Jesus, ele recebeu dos soldados romanos vinho com fel, a fim de que lhe fossem mitigadas as agonias, isso é, para aliviar, né? Mas ele provando, ele não quis beber. Por quê? Porque ele quis experimentar o Calvário em toda a sua crueza. Se ele tivesse ingerido a bebida, seus adversários haveriam de alegar terem sido suas últimas palavras fruto de embriaguez, e que a sua morte fora apenas um desmaio. Naquele instante, a sobriedade era imperiosa para que seu reino hoje estivesse entre nós. E a atitude de Cristo não denota que se deve, por exemplo, recusar a morfina ao canceroso. Se não pudermos curar a enfermidade, tudo faremos segundo a recomendação médica para que seus últimos momentos desfrute de algum conforto. O enfermo terminal tem direito à medicina paliativa. Se for bem assistido, os familiares e amigos sentir-se-ão mais reconfortados no instante da sua partida, né? Aqui tem um quadro também, aqui a escolha de Jó entre a eutanásia e a eupatia. Aí você vai ver aqui o que é a eupatia. É a resignação diante do sofrimento. Jó, no começo do seu sofrimento, ele não sabia o que fazer, até desejou a morte, mas não ele tirar a sua própria vida. Tanto é que a mulher, então, dele vendo o seu sofrimento, disse: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Olha o sofrimento, ele estava cheirando mal, ele fedia.
todas as roupas deles contaminadas, eles se coçavam com um caco de telhas, era uma micose no corpo todo, aquela coisa que deixava ele em sofrimento terrível. E a mulher falou: amaldiçoe teu Deus e morre, isso é, para de sofrer. Mas ele disse: como louca você está falando, mulher. Do jeito que eu vim do ventre da minha mãe, para lá voltarei. Deus me deu, Deus me tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E isso aí era a solução para ele, foi essa: eupatia, a resignação. Ele aceitou aquele sofrimento. Nós vimos o resultado final disso, né? Deus devolveu tudo a ele em dobro do que ele tinha perdido. No final aqui está dizendo a atitude de Cristo, né? De não querer tomar aquele vinagre com fel, né? O vinho com fel. Por exemplo, recusar a morfina ao canceroso. Ah, Cristo também não aceitou, então não dá também. Não, aquilo ali é diferente. A decisão de Cristo foi porque ele estava passando por um momento em que ele estava representando a humanidade inteira e tinha que pagar o preço. Totalmente ele quis aquele sofrimento exatamente para não dizerem que ele tinha desmaiado ou falou que estava meio fora de si por causa da bebida, né? Se não pudermos curar a enfermidade, tudo faremos segundo a recomendação médica, para que em seus últimos momentos desfrute de algum conforto. O enfermo terminal tem direito à medicina paliativa, assim. E se for bem assistido, os familiares e amigos sentir-se mais confortados, ok? Bom, 21, D, 22, E, 3, D e 24 e 25. Ok, vamos dar uma pausa, voltamos já já.